Diga, meu amigo, diga, minha amiga, legal que você esteja aqui com a gente mais uma vez. Se você já nos acompanha, não deixe de ativar o sininho para receber as notificações. Se não acompanha ainda, seja muito bem-vindo. A gente tinha prometido falar aqui sobre o sorteio da Copa do Brasil. E das 7 possibilidades, não dá para o São Paulo reclamar muito, não. Só tinha pedreira. Então, tem essa pedra no meio do caminho, que é o América Mineiro. Das 7 possibilidades, o América não é lá uma das mais complicadas. Imagine uma semifinal da Copa do Brasil entre São Paulo e Flamengo de um lado, entre Corinthians e Fluminense do outro. Calma, calma. Ainda tem muita bola para rolar e o América é um time sempre muito perigoso. Como todos os outros que eu citei aqui, também tem adversários dispostos a conquistar a Copa do Brasil. De qualquer maneira, o São Paulo vai fazer o primeiro jogo em casa para decidir depois em Minas. A data não está definida ainda, 27 ou 28 de julho no Morumbi e lá em Belo Horizonte, 17 ou 18 de agosto. O São Paulo, de qualquer forma, é o time que mais faturou até agora na Copa do Brasil. Entrou na primeira fase e tem aquela história do ranking também, 11.570.000 reais. Um bom dinheiro para quem anda com a corda no pescoço. Mas é um passo de cada vez, tem que passar pelo Coelho. O São Paulo que agora tem que passar pelo Colorado. É o adversário da vez hoje à noite, em Porto Alegre, às 8h30 da noite. E o time está remendado. Como já previa o Rogério Ceni, a zaga, o sistema defensivo, é o setor mais sofrível nesse momento com relação aos desfalques. É o que a gente vai falar a partir de agora. Vamos lá. Todo o sistema defensivo para logo mais às 8h30 da noite no Beira-Rio, em Porto Alegre, contra um forte Internacional. Todo o sistema deve ser de jogadores formados em Cotia, se o Rogério Ceni não optar pelo Rafinha, experiente jogando tanto na ala como na zaga. Se ele for pela formação tradicional, um time praticamente inteiro de jovens no sistema defensivo. Isso porque o Jandrei, que se machucou contra o Fluminense, nem viajou, problema nas costas. O zagueiro Léo também fica de fora, assim como o Miranda, e o Arboleda, todos sabemos, passou por cirurgia e não deve mais jogar nessa temporada. Além disso, desfalques importantíssimos como Patrick e Caleri, o Caleri, artilheiro do time na temporada, os dois estão suspensos com o 3º cartão amarelo. Um provável São Paulo, que vai pegar o América na Copa do Brasil, mas que agora tem o forte Internacional pelo Campeonato Brasileiro fora de casa. Um provável São Paulo deve ter o goleiro Thiago Couto, Igor Vinícius como lateral direito, 2 zagueiros, Diego Costa, Luizão e Wellington na lateral esquerda. O meio-campo com Pablo Maia, Gabriel Neves, Rodrigo Nestor e Igor Gomes. No ataque, pode ser que ele opte por Luciano e Éder, embora tenha o Marcos Guilherme como possibilidade de reestrear com a camisa do São Paulo. Muita gente, ouvindo aqui essa provável escalação, torceu o nariz quando ouviu o nome do Igor Gomes, mesmo que ele tenha feito o gol final, o gol de pênalti, o último contra o Palmeiras na Copa do Brasil. Muita gente não gosta do Igor Gomes. O Rogério adora esse jogador que também foi formado na base em Cotia, tem 23 anos de idade. Depois do jogo contra o Fluminense, houve uma pergunta na entrevista coletiva: por que o Igor Gomes é tão importante no seu esquema de jogo, Rogério Ceni? E ele falou, vamos lá. E falou também até do Marcos Guilherme, que poderia ter entrado naquele dia. Vamos lá. E ele entende muito a parte tática, então ele é muito importante, além do que ele tem um vigor físico muito grande. Ele tem uma resistência física maior do que os outros, né? Então ele joga mais, mas também parece estar no limite. Então, assim, para mim ele é importante nessa composição tática, onde a gente às vezes não tem jogadores, você não tem um jogador específico para que, por exemplo, se tivesse o Marcos Guilherme, ele não teria jogado hoje, o Igor. Teria jogado o Marcos Guilherme na função dele hoje. Mas não tinha, tá entendendo? Então, eu pensei em pôr o Nicão, treinei com o Nicão. Mas Nicão, Luciano, Éder, Patrick,
eu não tenho mais o balanço, são todos ótimos jogadores, a bola vai ficar mais no nosso pé, nós vamos ter mais drible, mas e na hora de defender? Rogério Ceni disse aí, entre tantas outras coisas, que o Igor Gomes está próximo do limite, o limite físico, e os números mostram isso. Dos 47 jogos que o São Paulo fez até agora, o Igor Gomes participou de 36 partidas. Até por isso, eu acho que o Marcos Guilherme não aguenta os 90 minutos contra o Internacional em Porto Alegre. Aliás, ele teve passagem pelo Internacional recente. Pelo Santos, em 2022, ele fez apenas 13 jogos. Dá uma comparada. 36 partidas o Igor Gomes e 13 jogos o Marcos Guilherme. Marcos Guilherme marcou 2 gols e deu uma assistência. O nosso querido Igor Gomes fez 1 gol e deu 3 assistências. São posições diferentes, embora o Rogério Ceni ache que os dois possam um substituir o outro numa eventualidade. De qualquer modo, o Rogério Ceni, que renovou o contrato até 2023, até o final do ano que vem, ele conhece bastante o elenco que tem em mãos e isso facilita. Ou não facilita, hein, Rogério? Essa sua renovação vai ser boa para você e também para os jogadores? Diz aí. Olha, em teoria, a renovação de um treinador é porque o clube acredita que aquele cara seja o cara correto para continuar por 1 ano e pouco. Na prática, no futebol, diferente da teoria, nós sabemos que as mesmas 3, 4, 5 derrotas, elas te levam sempre a questionamento sobre continuidade ou não. Mas eu acho que é importante porque o jogador que tem o seu contrato ainda por mais 1 ano, por mais 2 anos, pensa, pô, eu estou trabalhando com esse cara, então não é um outro cara que vem daqui a pouco e troca, se o cara tem interesse. O que está lá precisando de uma renovação de contrato também vai ter o esforço para tentar com que seu contrato seja renovado. Não que seja só um peso meu de escolha, né? Mas logicamente que o treinador, se não é ouvido, deveria ser ouvido sobre uma continuidade ou não. E às vezes as pessoas ficam magoadas e você tem que tomar decisões, tem que ter escolhas, porque às vezes você tem um salário muito alto, por exemplo, de um atleta que é um bom atleta, mas se você não tem condições, você tem que conversar com aquele atleta para ver se consegue chegar no meio termo para que seja bom para o clube, bom para ele e bom para a gente em trabalhar. Agora, eu acho que é favorável sempre você já ter uma programação do ano que vem, você saber né, em que área, em que posição você precisa, porque é você mesmo que estará comandando o time no outro ano. Então, de que maneira você joga, que jogadores você precisa, só que aí entra a parte financeira que você também, infelizmente, depende, né, da realidade de cada clube para as contratações, né? Se tem que matar um leão por dia, o leão da vez é colorado, mora em Porto Alegre e joga no Beira-Rio. O Internacional tem 29 pontos no Campeonato Brasileiro, o São Paulo está com 24. Uma vitória seria maravilhosa para o tricolor subir na tabela de classificação e não deixar o adversário desgarrar. Mas pelo número de desfalques, a gente imagina que será uma batalha dura, duríssima. Aliás, todas elas têm sido para o tricolor. E o Rogério, de uma maneira ou outra, está levando o time. Copa do Brasil, quartas de final contra o América Mineiro. Copa Sul-Americana contra o Ceará, também quartas de final. E o Campeonato Brasileiro é um leão por dia. E o leão colorado está aguardando o São Paulo para esse duelo às 8h30 da noite. Gostaria da sua opinião, do seu palpite, o que você acha dessa escalação do São Paulo, o que falou o Rogério do Igor Gomes. Fale também sobre esse número de desfalques e também sobre o América, o adversário da vez. Se tudo correr bem, o São Paulo chega às semifinais da Copa do Brasil, tentando um título inédito e arrecadando mais recurso, e isso é muito importante. Em termos de reforços, grandes adversários, o Rogério já citou aí, contratando bastante. Palmeiras, Atlético Mineiro, Flamengo, e o Flamengo pode ser o próximo passo do São Paulo. A coisa não é fácil não, mas se fosse fácil, não era para o tricolor. A gente fica por aqui. Grande abraço para você, vamos ficar de olho nesse jogo de São Paulo até mais. Beijo no seu coração. Valeu, tchau, se cuide, hein?